O possuir dinheiro, riquezas, bens materiais não é necessariamente ruim. O problema é quando tudo isso passa a nos possuir. Estamos nesse mundo e precisamos do dinheiro e, através do dinheiro, dos bens materiais. E tanto o dinheiro quanto os bens materiais são bênçãos de Deus, isto é, quando são adquiridos pela via correta, pelo esforço, pelo trabalho justo e honesto e, claro, quando são bem utilizados. O problema surge quando nós deixamos de possuir o dinheiro, possuir os bens materiais e deixamos que o dinheiro nos possua, que os bens materiais nos possuam. Aí é que nasce o pecado denominado avareza. Avareza vem de avidez, querer muito, desejar desesperadamente. Aqui é basicamente o apego excessivo e exagerado ao dinheiro e aos bens materiais. O avarento é orgulhoso, é egoísta, pois ele só pensa em si mesmo. Ama o seu dinheiro, ama as suas coisas, os seus bens materiais e usa as pessoas. Ele se torna desumano, pois se torna incapaz de solidarizar-se, compadecer do outro e muito menos não sente-se impelido a ajudar ninguém. Pelo contrário, muitas vezes o avarento se torna alguém mentiroso, violento, tudo para conquistar a qualquer preço aquilo que para ele tem grande preço. O avarento é ganancioso, se torna inquieto, sempre no afã de conquistar mais e mais e, querendo acumular, ele teme perder. Ele deposita a sua alegria, a sua esperança, deposita a sua segurança naquilo que ele tem. O avarento é escravo do seu trabalho, é escravo daquilo que ele mesmo possui. E aqui eu poderia falar muitas outras coisas para tentar definir o máximo como é alguém avarento. Mas o importante é que eu e você possamos refletir, nos autoavaliar. E entender também que muitas vezes não é preciso ter muito dinheiro, muitas coisas, muitos bens materiais, muitas posses para que nós nos tornemos avarentos. Muitas vezes nós nos apegamos até mesmo ao pouco que temos. O avarento não tem Deus como o único Senhor de sua vida, como aquele que ocupa o centro e o primeiro lugar na sua vida. Mas o dinheiro é o seu Deus. Os seus bens materiais, as suas coisas, passam a ocupar o primeiro lugar em sua vida. E olha o que Jesus diz em Mateus capítulo 6, do verso 19 em diante. Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e as traças corroem, onde os ladrões furtam e roubam. Ajuntai para vós tesouros no céu, onde não os consomem nem as traças nem a ferrugem, e os ladrões não furtam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, lá também está teu coração. E aí Jesus diz no verso 24 de Mateus 6 o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores. E lá embaixo ele termina: não podeis servir a Deus e a riqueza. Lá em Efésios, capítulo de número 5, por exemplo, no verso de número 13 está escrito: quanto à fornicação, à impureza, sob qualquer forma, ou à avareza, que disto nem se faça menção entre vós, como convém a santos. E no verso 5 ele diz: porque sabei o bem, nenhum dissoluto ou impuro ou avarento, que são verdadeiros idólatras. Por quê? Porque faz do dinheiro e dos bens materiais os seus ídolos. Terá herança no reino de Cristo e de Deus. E na primeira carta a Timóteo, capítulo 6, verso de número 10, o apóstolo Paulo disse: porque a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Veja bem que ele está aqui destacando que não é necessariamente o dinheiro que é o mal, mas o amor ao dinheiro. Hebreus capítulo 13, verso 5 vai dizer: vivei sem avareza. E quando vamos lá para o Antigo Testamento, onde se era mais comum a mentalidade de que quem tinha muito era abençoado por Deus, já lá no Antigo Testamento nós encontramos denúncias, nós já encontramos advertências contra esse terrível pecado da avareza. Lá no Salmo 61, no verso de número 11, está escrito o seguinte: crescendo vossas riquezas, não prendais nelas
os vossos corações. Eclesiástico capítulo 10, verso 10 vai dizer assim: nada há mais iníquo do que o amor ao dinheiro. Aquele que o ama chega até a vender a sua própria alma. Podemos encontrar nas Sagradas Escrituras muitos exemplos de pessoas que foram avarentas. Lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 8, no verso 3, vai dizer que os filhos de Samuel, porém, não seguiram as suas pisadas, as pegadas do pai, mas deixaram-se arrastar pela cobiça, pela avareza, recebendo presentes e violando o direito. Olha que infelicidade. Quando chegamos no Novo Testamento, temos o clássico exemplo do jovem rico em Mateus capítulo 19, aquele que não quis seguir a Jesus porque era possuidor de muitos bens, e na verdade eram os bens que o possuíam. Quando nós chegamos em Lucas capítulo de número 12, nós encontramos uma parábola muito forte que Jesus conta. Mas primeiro ele diz isso no verso 15 de Lucas 12: guardai-vos escrupulosamente de toda avareza, porque a vida de um homem, ainda que ele esteja na abundância, não depende de suas riquezas. E no verso 16 em diante ele diz: havia um homem rico cujos campos produziam muito, e ele refletia consigo: que farei, porque não tenho onde recolher a minha colheita? Disse então ele: farei o seguinte: derrubarei os meus celeiros e construirei maiores, nele recolherei toda a minha colheita e os meus bens. E direi à minha alma: ó minha alma, tens muitos bens em depósito para muitíssimos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Deus, porém, lhe disse: insensato, louco, nesta noite ainda exigirão de ti a tua alma. E as coisas que ajuntastes, de quem serão? Assim acontece ao homem que entesoura para si mesmo e não é rico para Deus. Não preciso nem dizer nada diante dessa parábola que Cristo aqui contou. Então, que eu e você possamos colocar o Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas. Até porque já diz Mateus 6,33, procurai o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Reconheçamos que aquilo que temos é por vontade de Deus ou é por permissão. E que possamos consagrar a Deus o nosso dinheiro, os nossos bens, que possamos investir no reino de Deus, que possamos usar para o nosso próprio proveito, mas de forma sadia, de forma correta, de forma honesta, e que possamos também ser generosos, até porque eu encerro esse vídeo falando que a virtude oposta à avareza é a generosidade. Que Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.